Boa noite, paz. Boa noite a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs aqui presentes, pastores. É um prazer nós estarmos aqui. Obrigada. Hoje nós estamos no melhor momento do nosso dia, né? Eu sempre digo quando eu venho aqui que esse é o melhor momento do nosso dia, estarmos na casa do nosso Pai. Eu queria estar orando com vocês novamente. Fechem os olhos, por favor. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada, Senhor, pelas dificuldades, pelas tribulações que temos, porque sabemos que tudo está no Teu controle, Pai. O Senhor não nos abandona. Como diz a Tua palavra, uma mãe que amamenta pode abandonar o seu filho, mas o Senhor não nos abandona, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a cada irmão, a cada irmã que está aqui presente, os que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor também alcance o coração deles, aonde eles estiverem, independente se eles estão assistindo agora nesse momento ou aqueles que irão assistir em outro horário, em outro momento. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O tema que eu vou estar conversando com vocês pode colocar, por favor? Você está preocupado? É uma pergunta que nos dias de hoje nós fazermos pode ser um tanto quanto redundante. Por quê? Todos nós aqui, se eu perguntar para qualquer um aqui, ou mesmo para quem está nos acompanhando, que seja uma preocupação mínima ou uma enorme, todos nós vamos ter. Se alguém disser eu não estou preocupado, está mentindo. Seja com um problema do dia de amanhã que você tem para resolver, uma conta, problema com o filho, problema no emprego, uma decisão que você tenha que tomar, você está preocupado. Nós nunca estamos totalmente desligados de tudo. Estamos errados em fazer isso. Para nossa mente, o correto seríamos nós estarmos aqui na casa de Deus, estarmos desligados do que está acontecendo lá fora, do que vai virar amanhã, o que vai acontecer, se eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta, mas nós somos humanos. Mas nós temos algo que nos ajuda, e hoje nós vamos conversar sobre isso. Nós temos a nossa palavra de Deus, a Bíblia. Nós cremos que ela foi inspirada por Deus. Amém? Tudo que está aqui foi Deus que inspirou os profetas, os autores de cada um dos livros da palavra de Deus. E nós temos que olhar para ela com muito carinho e cuidar dela com muito carinho. Porque hoje nós temos a oportunidade de poder manusear a palavra de Deus. Talvez, daqui a algum tempo, isso não será mais permitido, se nós não nos posicionarmos. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é importante. Nós podemos ter ela num celular, a qualquer momento do dia, em qualquer lugar que você estiver, você pode estar abrindo a palavra de Deus. Agora nós vamos pensar um pouquinho. Quando nós compramos um aparelho eletrônico, eletrodoméstico, ele vem com um manual de instrução, correto? Muitos de nós não lemos aquele papelzinho que vem em letrinha pequena, mas ali contém orientações de como nós poderíamos estar aproveitando melhor aquele equipamento,
para que nós não fizéssemos nada que, nenhuma atitude com ele, uma ação errada ali, que você pode colocar o aparelho com algum problema. Assim também é a palavra de Deus. Ela é um manual para nós. Se ela é um manual, eu devo lê-la. Se eu não leio, eu não sei como eu devo agir. Eu não sei o que realmente ela fala comigo. Eu só vou saber de ouvir alguém falar, uma pregação, de alguém comentar alguma coisa, mas eu propriamente, se eu não leio, eu não tenho esse conhecimento. E isso nós temos que pensar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ou seja, há quanto tempo que ela foi escrita, não é? E se você pega ela hoje, você encontra respostas, porque nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque nós temos tantas preocupações, tudo está aqui na palavra de Deus. Queria acontecer. Talvez nós, olhamos para ela, ouvimos e falamos, não, isso não vai acontecer agora, vai ser mais lá para frente. A volta de Jesus está próxima. Quem lê a palavra de Deus e conhece, sabe. E muitos daqueles que diz, Senhor, Senhor, não vão subir, e aí? O importante não é só eu ter a Bíblia, o importante é eu acompanhar a leitura, entender o que está acontecendo. Se eu tenho dúvida, procuro informação. Mas vamos passar para a nossa meditação no dia de hoje. Em Lucas, capítulo 10, versos de 38 a 42, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar pelo telão. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto nos mostra a realidade de duas irmãs que no seu dia a dia tinham seus deveres, seus afazeres, suas obrigações. Mas como nós também, a Bíblia nos diz que Marta recebeu a Jesus. Marta, as duas irmãs estavam ali, mas Marta foi quem recebeu Jesus. E ela, apesar de Marta ter recebido Jesus, quem se preocupou com o que Jesus estava ali falando foi sua irmã Maria. Será que essa também não tem sido a minha atitude, a sua atitude? Nós temos nos preocupado com tantas coisas, nós recebemos a Jesus, mas a melhor parte nós deixamos para depois. Só que essas coisas que nós deixamos ser prioridade além da melhor parte, ela simplesmente faz com que nós nos afastemos de Deus. Mas como assim? Se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não leio a palavra dele, se eu não medito, eu me afasto de Deus. Ele não me abandona, eu é que me afasto. Você tem sido Marta ou Maria? A Bíblia nos fala sobre essa atitude de nos preocuparmos com
tantas coisas e deixarmos o Senhor para mais tarde, depois que tudo tiver se resolvido. Só que nós temos uma orientação na palavra de Deus. A Bíblia nos orienta como fazermos com as nossas preocupações. Será que nós temos seguido o que a palavra de Deus nos diz? Lá em 1 Samuel, verso 30, capítulo 30 melhor, verso 6. 1 Samuel 36. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, buscou fortalecer-se no Senhor, o seu Deus. Essa passagem, em 1 Samuel, é quando os amalequitas atacaram Neguebe e incendiaram a cidade de Ziclac, e levaram prisioneiros as mulheres, as crianças e os idosos e os jovens. E os homens que estavam com Davi, que saíram para guerrear com Davi, quando viram a fumaça chegando próximo, viram aquela fumaça, chegaram na cidade e viram que suas esposas não estavam ali, seus filhos, seus familiares não estavam ali. O que aconteceu? Imaginem essa situação. Você sai para ajudar o seu líder e quando você volta, sua casa está invadida, sua família não está mais ali. Aí começa, né? Tem sempre que ter alguém que vai inflar. Olha, tá vendo? Nós saímos com ele, olha o que aconteceu, nós deixamos a nossa casa, a nossa família, vamos apedrejá-lo. Mas Davi buscou fortalecimento no Senhor. Isso também tem que ser conosco. Nos fortalecer sempre em Deus. Não deixarmos que as situações do dia a dia nos afastem de Deus. É difícil, a situação é complicada, mas lembre-se, para você ela é complicada, mas tem alguém que pode estar do seu lado, que o problema dela é um pouco mais sério. Mas quando nós buscamos nos fortalecer como Davi, o Senhor nos dá vitória. Outro texto que diz para nós, que nos ensina o que nós devemos fazer quando estamos preocupados. Salmos 55, verso 22. Entreguem suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que um justo venha a cair. Olha a promessa do Senhor. Se nós entregarmos as nossas preocupações para Ele, Ele vai nos sustentar. Ele vai nos conduzir e não vai permitir que nós venhamos a cair. Mas existe a condição: entregar as nossas preocupações. O salmista está nos dizendo isso. Entreguem as suas preocupações. Nós podemos até lembrar desse versículo, mas nós temos que exercitar para realmente entregar. Estou preocupado, vou lembrar o que a palavra de Deus me diz, vou buscar na palavra de Deus. Ela diz para eu entregar para o Senhor, então eu vou entregar para Ele. Ele não vai permitir que eu caia, Ele não vai permitir que eu seja envergonhado, que eu seja humilhado. Ele não vai permitir que o cobrador venha na porta da minha casa. Ele não vai permitir com que a enfermidade que o médico disse que eu tenho, que ela vai me consumir. Ele não vai permitir. Mas eu tenho que confiar, porque é uma promessa do Senhor. E quando é promessa, eu tenho que tomar posse, senão ela só fica lá como promessa. Eu tenho que estar próximo de Deus para saber, é minha promessa e eu tomo posse. Uma outra coisa, quando nós estamos preocupados, nós ficamos ansiosos. O que irá acontecer? 1 Pedro 5:7.
lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Olha o que Pedro tem nos dito. Se eu estou ansioso, ansiosa com alguma situação, algum problema, alguma dificuldade, o Senhor nos diz: lancem sobre mim. Pedro disse: lancem sobre Ele. Nós estamos realmente lançando o que é? Eu jogar. Senhor, eu tenho uma conta para pagar, o meu salário não deu, por isso, me ajuda, me socorre. Só que não adianta eu gastar 3 vezes mais do que eu ganho, e na hora que a dívida chega, eu dobrar meu joelho e clamar: Senhor, manda alguém com dinheiro para mim. Não adianta. Eu tenho que ter responsabilidade financeira. Essa é outra coisa que nós temos que ter. Se nós estamos realmente entregando as nossas preocupações a Deus, se nós estamos lançando sobre Ele a nossa ansiedade, a coisa flui de uma maneira tranquila. Uma pessoa que tem me inspirado bastante, que eu tenho procurado olhar, não sei se alguém aqui acompanha, a pastora Ludmila Feber. Ela tem sido um exemplo de fé, uma mulher de fé nesses tempos. Ela contraiu Covid o ano passado, ela tem um quadro de câncer, diagnóstico de um câncer severo no pulmão, e ela permanece firmada na palavra de Deus. Ela não se abate. Ela permanece firme e ela coloca mais um dia de exames, mais um dia de um diagnóstico, mas eu creio que o Senhor levou sobre si a minha enfermidade. Eu estou curada. Por enquanto os exames ainda não apontam, mas eu estou curada. E ela continua falando isso. E ela permanece firme. E ela continua, mesmo dizendo, as pessoas dizendo, os médicos dizendo: pare de cantar, pare de pregar, que você não vai aguentar. Ela está firme. Por quê? Porque ela toma posse da palavra. Ela é um exemplo que nós temos que seguir. Não é porque ela é uma pastora, mas porque a palavra é para todos nós. O Senhor, Deus, Ele não falou assim: essa palavra é só para os pastores. Esse é um exemplo de como os pastores também sofrem, e muitas vezes calados, que nós não sabemos, mas eles estão sangrando, eles estão sofrendo, mas eles estão firmados na palavra de Deus, porque Deus está com eles. Em Lucas 12, versos 22 a 24, nós temos o Senhor Jesus conversando com os seus discípulos. Lucas 12, 22 e 24. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor que as aves. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que nos ajuda. Ele se preocupa com tudo. Nós nos preocupamos, a palavra dele diz, olha como Jesus está falando: não se preocupe quanto ao que comer. Quantas vezes nós, principalmente donas de casa, nos preocupamos, né? O que eu vou fazer de almoço? O que eu vou fazer de janta? Nós temos que confiar em Deus. O Senhor vai nos dar o alimento. Ele vai nos dar as condições para que eu vá até o mercado
e eu compre. Ele vai me dar condições para eu ter um gás na minha cozinha. Ele vai me dar sabedoria para que eu faça o meu alimento, me condições físicas para isso também. Olha só, os corvos não têm celeiros onde eles ajuntam os alimentos, e o Senhor os alimenta. E ainda Jesus diz: vocês têm mais valor do que as aves. Esse é o nosso Deus. Ele se preocupa muito com cada um de nós. Seguindo o texto, Lucas 12, 25 e 26, olha o que Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Olha só, Jesus está nos dizendo que acrescentar 1 hora à nossa vida é uma coisa muito pequena. Quantas vezes você pode ter falado assim: nossa, eu queria que o meu dia tivesse 25, 26 horas, porque 24 está complicado. É trabalho fora de casa, chegar em casa, fazer o trabalho de casa, é filho, é marido, é escola, é roupa. Olha o que Jesus nos diz: se vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Ele sabia que nós íamos ficar preocupados com coisas, e o Senhor Jesus, Ele nos orienta: não se preocupe, faça a sua parte. Isso é um dever nosso, nos organizar, nos cuidar. Mas o Senhor diz: Ele está no controle de tudo. Em Mateus 6, verso 34, continua: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Talvez aqui, nesse auditório, alguém em casa esteja me ouvindo, me vendo, mas assim, né? Me colocou às vezes no mute e está lá pensando: nossa, amanhã eu tenho que ir lá resolver aquele problema. Amanhã o meu patrão me chamou para conversar. Amanhã eu vou prestar aquele concurso. As crianças estão voltando para a escola. O que eu faço? Vai voltar presencial? Olha aí. Olha aí. Nós estamos nos preocupando com o amanhã. Nós estamos aqui hoje, numa quarta-feira, 8h57. Nós estamos aqui preocupados com isso. A palavra de Deus nos diz: basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor está nos dizendo: não se preocupem com o dia de amanhã. Acordem, deixem para amanhã o amanhã, durmam tranquilo. Nós nos preocupamos com as coisas de amanhã, não dormimos, perdemos o sono, precisamos tomar remédio para dormir. E o Senhor não quer isso para nós. Filipenses 4, 6 e 7 diz: Filipenses 4, 6 e 7 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha, que palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Concordo que os dias de hoje está difícil. Tomo vacina, não tomo vacina, vacina é boa, vacina é ruim. O governo cai, o governo não cai. Vai ter eleição auditável, não vai? Como é que eu vou ter trabalho amanhã? Não vou? É difícil. Mas Deus está nos dizendo na palavra dele: não andem ansiosos,
Ansiedade faz mal para o nosso corpo, para a nossa mente. Nós não devemos andar, mas em tudo apresentarmos a Deus em oração e súplica, com ação de graças, ou seja, já apresente a Deus agradecido, que Ele vai te atender. Ação de graças. Senhor, eu preciso de tal coisa, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já está enviando os seus anjos para resolver esse problema para mim. Eu te agradeço, o Senhor é Deus fiel. Isso é ação de graças enquanto nós estamos orando. Nós temos que apresentar os nossos pedidos a Deus, e aí é que vem a chave. Se você entregou sua preocupação, entregou o seu problema nas mãos de Deus, agradeceu a Ele pela solução, olha lá o que nos promete a palavra de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus nós não conseguimos entender. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que bênção. Se eu entrego a minha ansiedade, o meu problema, a minha dificuldade para Deus, Ele me dá a paz, a verdadeira paz, a paz que é dEle. Não é a paz que o mundo nos dá, a paz momentânea. É a paz que excede todo entendimento. Você olha, você fala, eu não sei porquê, mas eu estou tão tranquila. Aí a pessoa que está do teu lado sabe que você está passando por aquele problema, fala, como que você está tão tranquilo? Aí é a hora, porque eu tenho um Deus que é fiel, um Deus que me guarda, que me protege, e Ele promete que Ele vai me dar a paz dEle, é a paz que excede todo entendimento. Nós temos que aproveitar as oportunidades e falar de Deus para as pessoas. Em Salmos 94, 19, o salmista diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha o salmista, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, quando nós estamos preocupados, a ansiedade nos corrói. Você não come, você não dorme, você não conversa, você estoura com quem não deveria de estourar, você não responde a hora que você deveria de responder. Mas o salmista diz: o teu consolo, o consolo do nosso Pai, Ele nos abraça de uma maneira tremenda. Ele nos abraça e nos dá paz, nos dá tranquilidade. Nós teríamos muitos e muitos textos aqui para falar, porque a palavra de Deus ela é tão linda que o Senhor mostra para nós. Se nós estudarmos ela e formos anotando, todos nós deveríamos fazer isso, mas nós não fazemos. Nós deixamos apenas para que o pregador que vem aqui nos ensine a palavra. Mas Deus quis trazer esse pequeno alerta para cada um de nós, a começar comigo. Para os irmãos e irmãs que estão aqui, para você que está na sua casa, sobre esse tema. Mas nós precisamos estar sempre reforçando. Por quê? Já foi feito estudos que nós, seres humanos, aprendemos com a repetição. Então, de tempos em tempos, nós temos que falar. E a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada momento, ela está se renovando. Talvez você já ouviu sobre isso há algum tempo, através de uma outra pessoa, talvez eu mesma tenha dito alguma coisa aqui já sobre esses textos, mas ela se renova. Então, quando nós renovamos a nossa mente com um novo entendimento, nós vamos aprendendo e nós vamos praticando. Porque não adianta eu saber, eu conhecer, eu ter o conhecimento, mas eu não colocar em prática. Ele vai ficar lá guardado na minha mente e eu não vou, ele vai acabar sendo esquecido. Esses dias
que vivemos faz com que nós nos preocupemos demais com tantas coisas. Mas se temos a Cristo como nosso Senhor, Ele nos garante na sua palavra que devemos descansar nele. É nele que eu tenho que me descansar. Não é no governo, não é no presidente, não é no governador, não é no prefeito, não é no pastor, não é na pastora. É no Senhor. Não é no meu patrão, é no Senhor que eu tenho que descansar. E Ele diz em Mateus 6:33, para nós encerrarmos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que nós devemos fazer? Antes de nos desesperarmos, antes de nós ficarmos reclamando, murmurando, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Hoje tem culto? Eu vou para o culto. O Senhor vai falar comigo. Hoje tem uma vigília? Eu vou. Tem culto de oração? Eu vou. Para que o Senhor possa falar comigo. Se eu ficar em casa, Ele não vai falar da mesma forma. Porque eu não sei vocês, mas eu não vi a hora quando nós retornássemos aqui. Porque você assistir pela internet não é a mesma coisa. Porque qualquer mosquitinho que passa perde a sua atenção. E aqui também nós podemos perder, mas é diferente. É algo especial. Então, queridos, nessa noite, que você possa realmente, que o Espírito Santo, o meu desejo, o meu pedido, a minha oração hoje durante todo o dia: Senhor, eu não quero falar de mim, mas eu quero que o Senhor me use para falar com os meus irmãos e as minhas irmãs. Que o Espírito Santo cele essa palavra no coração de vocês, na mente de vocês, que quando vocês começarem a se preocupar, vocês lembrem: o Senhor está comigo. Eu tenho que lançar nele a minha ansiedade, entregar para Ele em oração, com súplicas e ações de graças, todas as minhas preocupações. Amém?